Olá, este é o Literatura Miojo e no episódio de hoje falaremos sobre a obra Quem deve ser o guardião da Constituição, do jurista austríaco Hans Kelsen. Olá! E que obra, hein? Um verdadeiro clássico. Com certeza. O livro mergulha numa questão que, é fundamental para qualquer democracia. A gente tem a Constituição, que é a lei máxima, o limite do poder do Estado, mas quem garante que o próprio Estado não vai passar por cima desses limites? É a pergunta clássica, né? Quem vigia os vigilantes? Exatamente. E o Kelsen já começa o livro com um princípio que parece óbvio, mas que é o ponto-chave de tudo. Ele diz: ninguém pode ser juiz em causa própria. Simples assim. Simples assim. A função da Constituição é limitar o poder. Então a instituição que vai garantir que esses limites sejam respeitados não pode ser a mesma que exerce o poder e que, claro, tem o maior interesse em violar esses limites. Faz todo sentido. E ele até usa um exemplo histórico para mostrar como essa ideia já foi, digamos, distorcida, né? Isso. Ele volta lá no século XIX, quando alguns teóricos defendiam que o monarca, o rei, era o guardião natural da Constituição. O guardião natural. Soa quase como uma piada hoje em dia. Pois é. Kelsen chama isso de uma ideologia muito evidente. É um jeito elegante de dizer que era uma desculpa para mascarar o poder do monarca e, na prática, impedir qualquer controle sobre os atos dele. Quer dizer, sobre os atos do governo dele. Entendi. Então ele estabelece essa base. Mas o texto dele não surgiu do nada, né? Ele estava, na verdade, respondendo a uma outra figura muito importante da época. Precisamente. O livro é uma resposta direta a outro jurista famosíssimo, o alemão Carl Schmitt. Ah, o grande rival intelectual dele. Exato. O Schmitt tinha publicado um livro com um título bem parecido, O Guardião da Constituição. E lá ele resgata essa ideia antiga do guardião e aplica na Alemanha da época, na República de Weimar. E para ele, quem seria esse guardião? Para o Schmitt, não era um tribunal, era o chefe de Estado, o presidente do Reich. O presidente. Mas como ele justificava isso? O presidente é uma figura eminentemente política. A justificativa dele era que o presidente seria um pouvoir neutre, um poder neutro, sabe? Alguém que estaria acima das brigas dos partidos que rolavam no parlamento. E aqui o Kelsen deve ter visto uma ironia gigante, imagino. Gigante. Porque o Schmitt era conhecido por criticar conceitos jurídicos antigos. Ele chamava de rótulos falsos, que não serviam mais para a democracia. E aí ele mesmo usa um conceito super antigo. Exatamente. Para defender a tese dele, ele vai buscar justamente uma das ideias mais empoeiradas da monarquia constitucional. Kelsen praticamente pergunta como é que o chefe de Estado, que é eleito com base em apoio partidário, que tem poderes enormes, como ele pode ser neutro? É um checkmate logo de cara. Ok, então se não é o presidente, qual é a proposta do Kelsen? Quem deve ser o guardião? Para ele, a resposta é clara. Uma jurisdição constitucional, ou seja, um tribunal constitucional independente. Certo. Esse tribunal teria a função de analisar se as leis e os atos do governo estão de acordo com a Constituição, e se não estivessem, poderia anular. Seria um órgão técnico, independente do parlamento e do governo. É um modelo que a gente conhece hoje em vários países, como o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Isso. Mas na época, o Schmitt era radicalmente contra. E ele vai usar uma série de argumentos para tentar provar que essa ideia de um tribunal como guardião era um erro. E é aí que a análise do Kelsen fica fascinante. Vamos entrar nesses argumentos, então. Qual era o primeiro grande ataque do Schmitt? O primeiro grande ataque é dizer que a decisão sobre a constitucionalidade de uma lei é um ato político, não jurídico. Portanto, não poderia ser tarefa de um tribunal. E à primeira vista faz algum sentido, né? Decidir sobre temas que dividem a sociedade é política pura. Pois é, mas o Kelsen responde que essa separação é falsa. Para ele, toda decisão judicial tem sim um caráter político. Ela envolve interpretação, poder de escolha, resolve conflitos de interesse. A diferença entre a política que o legislador faz e a que o juiz faz é uma diferença de grau, não de natureza. O legislador tem mais liberdade, mas a atividade do juiz nunca é puramente mecânica. Entendi. Ele meio que borra essa fronteira que o Schmitt tentava criar.
E qual o próximo argumento? O outro argumento de Schmitt é que um juiz só trabalha bem com normas claras, onde ele só subsume um fato. Basicamente, aplica a regra. Mas a Constituição é cheia de termos vagos, polêmicos. Liberdade, igualdade. Certo. Conceitos muito abertos. Exato. E a resposta do Kelsen aqui é demolidora. Ele diz que a justiça de verdade começa justamente quando as normas se tornam duvidosas e polêmicas. Que ótima sacada. É genial. Ele fala, os tribunais comuns fazem isso o tempo todo quando interpretam o que é dano moral ou legítima defesa nas leis comuns. Por que com a Constituição seria diferente? É um ponto muito forte. E o último argumento técnico de Schmitt? O último é uma frase que soa até meio filosófica. Uma norma não pode julgar outra norma. Parece profundo, mas... Mas Kelsen mostra que é um equívoco. Ele esclarece, o tribunal não julga a lei em si como se a lei estivesse no banco dos réus. O que ele julga é o ato de produção da lei. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o tribunal verifica se o procedimento de criação daquela lei e o conteúdo dela respeitaram as regras do jogo que estão na norma superior, que é a Constituição. É um controle de legalidade, super técnico. Fica bem claro. Então, depois de desmontar esses pontos, Kelsen vai para o coração da tese do Schmitt, que não é jurídica, mas ideológica, certo? Perfeito. Ele vai mostrar a ideologia por trás. Para justificar a preferência pelo presidente, Schmitt desenvolve uma teoria sociológica. Ele coloca dois conceitos em oposição. De um lado, o pluralismo. Que para ele era algo negativo. Exatamente. O pluralismo era a fragmentação do Estado pela luta de partidos, de grupos de interesse. E o palco principal dessa bagunça para ele era o parlamento. E qual seria o ideal, o oposto disso? O oposto seria o Estado total. Um Estado que supera essa divisão, que cria uma unidade homogênea do povo. E nessa visão, o presidente, por ser eleito por todo o povo... seria o defensor dessa unidade contra a desagregação pluralista do parlamento. O presidente não era só um executor da Constituição. Ele era o salvador da unidade do Estado. Nossa, isso é muito forte. É fortíssimo. E o Kelsen critica isso duramente. Ele diz que isso não é interpretação jurídica, isso é mitologia. Mitologia, cara. Sim. Ele acusa o Schmitt de transformar a Constituição, que é um conjunto de normas, num ideal político de unidade. E com isso, ele transforma um dos poderes criados pela Constituição, o parlamento, em inimigo do Estado. E o outro, o presidente, no único herói e guardião. Exatamente. É uma manobra retórica muito perigosa. E no fim tudo volta para aquela questão do começo, a da neutralidade, né? Tudo volta para lá. Quem é mais independente para ser o guardião? Um presidente eleito numa disputa partidária acirrada, que é chefe de governo, que é um dos principais atores políticos? Ou um tribunal com membros que são juízes de carreira ou nomeados com outros critérios e que, por princípio, não participa da disputa direta pelo poder. Para Kelsen, a resposta é óbvia. O tribunal tem uma vantagem estrutural de independência. E aí ele aponta a contradição final do Schmitt. Qual é? O Schmitt diz que o guardião tem que ser um poder neutro que fica ao lado dos outros poderes. Ora, o presidente do Reich não estava ao lado. Ele era um dos principais poderes, talvez o mais poderoso de todos. Ou seja, entregar a ele a função de guardião seria dar ainda mais poder a quem já era poderoso. Exatamente. Seria o oposto de uma garantia constitucional eficaz. Você estaria diminuindo o controle, não aumentando. Fica muito claro o abismo entre as duas visões de Estado e de poder. Totalmente. De um lado, a visão do Schmitt, que aposta na concentração de poder numa figura para superar o conflito. E do outro, a de Kelsen, que aposta na distribuição, nos freios e contrapesos, no controle entre as instituições para preservar a liberdade. Um debate que continua atualíssimo. Obrigado por acompanhar o Literatura Miojo. Curtiu? Então procure a obra original porque nada supera o prazer da leitura. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer. Todas as terças e quintas-feiras, às 10 horas, um novo episódio.